Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Daremos continuidade ao estudo da trigonometria e na aula de hoje estudaremos a circunferência trigonométrica e suas principais características. Venham comigo. Vamos lá, pessoal. Fixemos dois eixos perpendiculares cruzando-se em um ponto O, que é a origem do sistema, e orientados conforme as indicações. O vertical orientado para cima e o horizontal orientado para a direita. Pessoal, quando nós cruzamos esses dois eixos, vocês lembram que nós estamos aqui diante de um plano muito conhecido, o famoso plano cartesiano. Esse é o eixo X, ou eixo das abscissas, e este outro vertical aqui é o eixo Y, ou eixo das ordenadas. Então nós estamos cruzando eles aqui no O, que é a origem do sistema. No sistema assim descrito, consideremos uma circunferência com centro na origem e raio unitário, isto é, a medida do raio tem que valer sempre 1. O círculo limitado por esta circunferência fica dividido em 4 partes iguais, denominadas quadrantes. Nós vamos orientar o círculo a partir desse ponto aqui. Esse é o início da medida de todos os ângulos, ou seja, a partir da parte positiva do eixo X, da intersecção da circunferência com a parte positiva do eixo X, que é o ponto de abscissa 1 e ordenada 0. Nós vamos começar a medir os ângulos aqui, ó. Aqui é 0 grau. E aqui nós temos, ó, orientada no sentido anti-horário. Principais características, pessoal, da circunferência trigonométrica. Ela tem centro na origem do plano cartesiano e raio 1. Ó. Aqui mede 1, para cá 1, para aqui, para este lado aqui, ó, menos 1, já que é à esquerda, e aqui abaixo, no eixo Y, menos 1, tá certo? Além disso, ela vamos convencionar que todos os arcos tomados dessa circunferência têm origem no ponto A10, que é a intersecção da circunferência com o semi-eixo horizontal positivo. E o sentido positivo é o anti-horário. A gente mede os ângulos a partir daqui positivos. Se viermos no sentido contrário, teremos ângulos negativos. Ou seja, bem aqui eu tenho 0 graus. Se eu andar 30 graus, bem aqui nós teremos, tá certo? Ó, esse ângulo aqui será o ângulo de 30, atenção, seria aqui 30 graus. Bem aqui, 30 mais 30, 60, tá certo? 60 mais 30, bem aqui, ó, 90. Estão me entendendo? E aí eu continuo, 90 mais 30, 120. 120 mais 30, 150. 150 mais 30, ó, aqui na outra extremidade, o limite do segundo quadrante. Atenção, pessoal. E aí esta circunferência fica dividida em 4 partes. Cada uma dessas partes são chamadas quadrantes. O primeiro quadrante que vai de 0 a 90, o segundo de 90 a 180, o terceiro, 180 mais 90, 270, e o quarto de 270 a 360, que está no mesmo lugar do zero. Atenção, se liguem aqui, ó. Primeiro quadrante vai de quem a quem, pessoal? Vai de 0 graus até 90 graus, né, pessoal? Até 90 graus, ok? De 0 a 90, que é aberto, né? O 0 e o 90 não fazem parte de nenhum dos quadrantes. O segundo quadrante vai do 90 até 180 graus, tá certo? O terceiro vai de 180, atenção, terceiro vai de 180 até 270 graus. E o quarto vai de 270 a 360. Todos exclusivos, ou seja, os extremos não fazem parte do quadrante. Se eu pegar qualquer valor entre 0 e 90, vai fazer parte do primeiro quadrante. Mas o 0 e o 90, eles estão nos eixos, eles não fazem parte de nenhum quadrante. Entre 90 e 180 exclusive, quer dizer que o 90 e o 180 não entram, todos os valores maiores que 90 e menores que 180 fazem parte do segundo quadrante. Seria assim, ó, 90
né? Menor que x, que é menor que 180. É qualquer valor entre 90 e 180 exclusivo. Tá claro isso, pessoal? Vamos deixar isso mais claro. Atenção, me acompanhem. Ó, nós temos aqui uma circunferência trigonométrica. Para essa circunferência ser trigonométrica, esse ponto aqui é a origem do sistema cartesiano, é o ponto O, né? É o encontro do zero com o próprio zero. Esse é o eixo horizontal, o eixo das abscissas. À direita do zero temos valores positivos, à esquerda valores negativos. Bem aqui, ó, temos o 1, porque a principal exigência do círculo ser uma circunferência trigonométrica é o raio do círculo medir 1. O raio tem que ser igual a 1 e a origem tem que estar no... O centro tem que estar na origem do plano cartesiano, certo? O centro é o ponto 0, 0. Do plano cartesiano, ok, pessoal? E aí a gente começa a medir os ângulos daqui. Vou falar dos principais ângulos, dos ângulos principais, que são os das extremidades, e dos arcos notáveis em cada quadrante. Pessoal, nós temos aqui 5 ângulos principais. Eu estou chamando de principais os arcos que estão nas extremidades dos eixos, também chamado de arcos notáveis. Mas eu vou usar o termo principal para diferenciar dos arcos notáveis dos quadrantes que eu vou já falar. Os 5 arcos principais são 0, a primeira medida que eu vou tirar aqui, 0 graus ou 0 radiano. 0 graus, que em radiano também é 0. Aí eu ando aqui, o primeiro quadrante todinho, quem é que eu chego aqui, ó? Bem, como vocês podem perceber, isso aqui é 1/4 de volta. É o famoso ângulo reto, 0 mais 90, nós teremos 90 graus, que em radiano já está representado aqui, como vocês podem ver, é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Aí aqui eu tenho, ó, 90 graus. Se eu andar mais 90, 90 mais 90 dá o quê, pessoal? 180 graus. Os 180 graus é a mesma coisa que π radiano. Lembram? Isso aqui é a relação que a gente usa até para converter graus em radianos, né, pessoal? 180 graus vale 1π radiano. Eu estou dando as medidas aqui, pessoal, em graus de um lado e do outro em radianos, tá certo? Aí 180 mais 90, quem é que vai estar bem aqui nesse lugarzinho, em graus? É a mesma coisa que 270 graus, né, pessoal? 180 mais 90, 270. E 270 graus em radianos, ó, já está representado aqui, vale 3π sobre 2 radianos. E finalmente, para completar a volta, 270 mais 90, nós temos aqui 360 graus. Aristônio, esses 3 risquinhos que você botou aí, é porque 0 não é igual a 360. Eu não posso colocar o igual. Esses 3 riscos significa côngruo. Eu leio 0, é côngruo de 360. Aristônio, o que é essa história de arcos côngruos? Arcos côngruos são arcos que estão no mesmo lugar na circunferência, que diferem entre si apenas pelo número de voltas. O 0 significa que eu não saí daqui ainda. E o 360 significa que demos uma volta completa e paramos no mesmo lugar. Então entra aí uma frase de uma música de Raul Seixas: tudo acaba onde começou. Começa aqui no 0 e a primeira volta termina aqui no mesmo local, 360. Pessoal, e este círculo ele pode dar infinitas voltas. Eu considero aqui, ó, se eu chegar no 360 e continuar e andar mais 30, por exemplo, eu terei 390. O que significa 390? Que eu dei uma volta completa de 360 e andei mais 30 aqui. 390 é côngruo de 30. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Deixa eu concluir aqui. Então, 360 graus, pessoal, como é o dobro de 180, vale o mesmo que 2π radianos. Ficou claro? Esses 5 arcos principais, que são os das extremidades, eu chamo a atenção para um outro detalhe. Aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. O primeiro é qualquer valor que está entre 0 e 90. O segundo, qualquer valor entre 90 e 180. E 90 pertence ao primeiro ou ao segundo, já que ele está aqui na divisa? Aí eu repito o que já tinha dito, pessoal. Esses 5 arcos principais que estão nas extremidades dos eixos, eles não pertencem a nenhum dos quadrantes. Fui claro? Vamos ver mais aqui, ó. Aqui mais uma vez a circunferência trigonométrica. Eu quero aproveitar esse desenho para mostrar os arcos notáveis nos quadrantes. Arcos notáveis
são aqueles arcos que se destacam entre todos. Nós sabemos que aqui do 0 para 90, nós temos infinitos arcos aí, né? O 1, 2, 3, 4, 1,1, 2,2, podemos ter qualquer medida entre 0 e 90. Mas tem 3 ângulos aqui que se destacam dos demais, por isso são chamados arcos notáveis. No primeiro quadrante nós temos 30, atenção, ó, 30, temos com mais 30 aqui o 60, tá certo? E exatamente na metade, entre o 30 e o 60, nós temos 45. Então os 3 arcos notáveis no primeiro quadrante são 30 graus, que é o mesmo que π sobre 6 radianos. Nós temos 45 graus, que é o mesmo que π sobre 4 radianos, e temos 60 graus, que é o mesmo que π sobre 3 radianos. Isso aqui no primeiro quadrante. Se formos para o segundo quadrante, por simetria, pessoal, isso é muito importante, ó. Se eu projetar aqui os simétricos de 30, e depois quando a gente for estudar as funções trigonométricas, nós vamos ver a importância de entender essas simetrias. Simétrico por quê? Ó? Porque se esse espaço aqui é 30, atenção pessoal, esse aqui também é 30, ó, e 180 menos 30, nós temos aqui 150. Atenção, ó, aqui não é 180? Se esse espaço aqui é o mesmo, 30, então falta 30 para chegar em 180, aqui passa 30, nós temos 210, e aqui falta 30 para chegar no 360, nós temos aqui, ó, 330. Então nós temos aqui notáveis. No segundo quadrante simétrico do 30 nós temos 150. No terceiro quadrante nós temos 210 e no quarto quadrante 330 graus. Que em radianos é 5π sobre 6. Aqui é 7π sobre 6 e aqui é 11π sobre 6. Já simétrico do 60, a gente faz a simetria do 60 aqui pelo eixo vertical. Ó. Daqui para cá são 30, daqui para cá são 30. 90 mais 30, 120. Descendo a simetria para cá, ó. Se falta 30 aqui para chegar no 270, que falta 30. E para esse lado aqui vai passar 30, ó, que é a simetria do 60. Nós temos 120, 240 e 300. Tá certo? Então, os notáveis são 60, 120, 240 e 300. E de 45 é só ir vendo os pontos médios aqui, ó. Entre 120 e 150, no segundo quadrante nós temos 135. Entre 210 e 240, exatamente no ponto médio, nós temos 225. E entre 300 e 330, nós temos exatamente 315. Tá certo? Então veja bem, os 3 arcos notáveis no primeiro quadrante são 30, 45 e 60. Anotem essas informações, nós vamos precisar delas, pessoal. Quais são os simétricos de 30 no segundo, terceiro e quarto quadrante, que também são arcos notáveis? São, respectivamente, no segundo, terceiro e quarto quadrante, 150, 210 e 330. De 60 são 120, 240 e 300. E de 45 são 135, 225 e 315 graus. Ok? E as suas, essas medidas, claro, que todas podem ser representadas em radianos. Vocês me entenderam, pessoal? Tá claro essa história? Então vamos fazer o seguinte, só vendo se todo mundo entendeu. Se eu disser assim, ó, eu tenho uma circunferência trigonométrica, né? Ela é centrada na origem do plano cartesiano. Meu desenho ficou lindo aqui, né, pessoal? Aqui eu tenho 0, 90, 180, 270 e 360. Deixa eu falar um pouquinho mais da história de arcos côngruos. Arcos côngruos, pessoal. Olha, por exemplo, se eu andar aqui 30 graus, eu tenho um ângulo de 30 graus. E se eu der uma volta completa, eu chego em 360 e andar mais 30, eu estarei no 390. Ou seja, 30 graus é côngruo de 390. Se eu der mais uma outra volta completa e andar mais 30, eu terei 750. Porque veja bem, 2 voltas dá 720, mais 30, 750. Veja que cada ângulo da primeira volta tem infinitos côngruos positivos.
ou, no sentido contrário, côngruo negativo. Pessoal, esses arcos côngruos são arcos que têm a mesma posição na circunferência, portanto, tudo que vale para um trigonometricamente falando, vale para os seus côngruos, ou seja, o seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante de 30 é o mesmo de 390, de 750 e de todos os seus côngruos. Se eu pegar, por exemplo, der uma volta completa e andar mais 120 graus, que 120 está bem aqui, ó, 90 mais 30, 120, na primeira volta eu tenho 120. E se eu der uma volta completa, 360 mais 120, quem é o primeiro côngruo aqui de 120? Depois da primeira volta eu vou ter exatamente 480, ou seja, 120 é côngruo de 480. Tá claro, pessoal? Essa história dos arcos côngruos, isso é importante. Nós vamos côngruos. Aqui a palavra não ficou completa. Côngruos. É assim. Ok, pessoal? Então, o objetivo principal desta aula é mostrar para vocês a circunferência trigonométrica, suas principais características, recapitulando. Centro na origem do plano cartesiano, raio 1, orientada no sentido anti-horário positivamente, dividida em 4 quadrantes, 5 pontos principais, 0, 90, 180, 270, 360 e os arcos notáveis por quadrante. Espero que tenha ficado entendido. Vamos ficando por aqui com mais essa videoaula. Que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.